Graças e paz, queridos. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 12 ao 20. Enquanto você abre, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui mora na mesma casa desde que nasceu? E você que mora na mesma casa desde que nasceu, você pode ir de olho fechado para ela, né? Você, mesmo em carro, a pé, não sei, o ônibus que pega. Mas aqui, quem já se mudou algumas vezes? O resto, né? Quem já se mudou há pouco tempo? Não sei se você já teve essa impressão. Eu me mudei há 2 meses. E hoje mesmo eu fui lá no centro resolver um problema que eu tive na minha impressora e tal. E na volta, eu estava indo para minha casa antiga, sendo que era 5 da tarde. E o trânsito estava assim, muito pesado. E eu passando no trânsito, sem me ligar, pegando aquele sinal e tal, meia hora mais ou menos no trânsito. Quando eu cheguei aqui perto da BR, eu moro para lá, para Cabo Branco, e eu morava no Bessa. Quando eu cheguei aqui, eu fiz, meu Deus, eu passei esse tempo todinho, podia ter pego a Beira Rio e resolvi meu problema. Já tiveram isso? Ou só eu? O seu cérebro vai no automático. E o que é que eu quero falar com isso? Às vezes, a gente, não sei se você se converteu há pouco tempo, mas o seu corpo e a sua carne, ela funciona de um jeito natural, que é para a tendência do pecado. E o Evangelho, a palavra de Deus, nos lembra e nos aponta para o nosso caminho original. E às vezes você é lembrado muito tarde, às vezes você é lembrado logo, mas tudo isso nós precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo e pela graça de Deus que nos alcança. Muito obrigado. E é isso que eu quero falar. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de santidade. Vamos ler o texto? 1 Coríntios 6, do versículo 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, os dois uma só carne. Versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Falando um pouquinho sobre o contexto de 1 Coríntios, Paulo escreveu ela quando ele estava em Éfeso, e a maioria dos cristãos de Corinto, eles eram de origem gentil, eles eram gentios, e por isso eles eram muito influenciados pela sua cultura, como nós temos hoje, né? No Brasil, no contexto do Brasil, a cultura influencia, né? Onde a igreja nos chama, por exemplo, em Mateus 28, 18 ao 20, nós vemos o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. O que mais? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. E nós paramos no nível do batizar, na parte espiritual, e nós esquecemos de discipular as nações para Deus. E aí nós viramos crentes no domingo, e na segunda-feira nós funcionamos como mudo. Eu trabalho na área de educação, e como eu vejo muitos professores cristãos que vêm para a igreja, que louvam a Deus, que são fiéis, que são sinceros e são honestos, mas quando eles entram em sala de aula, eles funcionam com filosofias e metodologias pagãs, humanista e secular.
estão trabalhando contra os princípios da palavra de Deus e nem percebem. Por quê? Porque a cultura influencia o seu modo de pensar. A cultura está influenciando o seu modo de ser. Quantos de vocês vão fazer vestibular e a prova do Enem, eles pedem alguns tipos de ideologia? Muitos alunos na escola onde eu trabalho, eles dizem, eu tenho que mudar minha mente agora eu vou ser esquerdista, né? Marxista. Eu vou ligar o botãozinho lá para fazer a minha redação. Isso é uma realidade, isso é o mundo que nós estamos vivendo. E essa igreja era influenciada pelo mundo onde estava vivendo. Então, eles viviam o que chamavam de dualismo helenista, que era a separação de alma e corpo. A alma era algo puro, que você dedicava a Deus, mas o seu corpo estava perdido. A carne, não tem mais jeito para ele. Ou seja, uns que tinham a tendência para o hedonismo, diziam que já que a carne não presta, nós vamos dar todo o prazer que ela quer, porque ela não é importante mesmo. O que é importante é o meu espírito. Vão relacionando com hoje, tá? Já outros diziam assim, nós temos que anular completamente a carne. Nós temos que não dar nenhum dos seus desejos. Isso aí já eram levados à ideia do asceticismo. E viviam nesse dualismo, e Paulo escreve para eles, usando, se você tem a Bíblia NVI, essa minha aqui é Almeida, mas se a sua NVI, você vai ver algumas frases entre aspas. Por quê? Porque Paulo está usando os jargões, as frases conhecidas da época. Todas as coisas me são lícitas, esse é um slogan. E no contexto deles, eles tinham, alguns chamaram os patrões, aqueles ricos. Não sei se você lembra, ao decorrer da carta, Paulo fala, uns estão dizendo que é de Apolo, outros são de Paulo, e ficam brigando em relação a isso. Eram uns patrões favoreciam Apolo, outros patrões são aqueles que davam dízimo gordo, que tinham escravos e servos, e as pessoas seguiam eles. E eles queriam comprar Paulo. É tanto que quando Paulo vem para Corinto, ele escolhe ele não receber oferta, ele escolhe construir tendas e trabalhar. Por causa disso. Para não se submeter a essas pessoas que pensam controlar a igreja. Mas são jargões que são usados para favorecer esse pensamento. Esse dualismo helenista. E eles valorizavam muito o espiritual e esqueciam da carne. E como nós temos isso hoje? Como nós passamos despercebido, como nós colocamos a nossa face assim, né? Ninguém está vendo, né? Meio que um fariseu, e consideramos aqui, nós vimos aqui, nós levantamos as nossas mãos, mas em nossa casa nós estamos vivendo diferente. E Paulo vem falar e atacar nessa vida dualista, nessa vida de separação. E o que vemos no texto é que ele vem falar do corpo, da importância do corpo, da importância da consagração a Deus, da importância ou do perigo de pecar contra o corpo. E ele fala, os alimentos são para o estômago, para o alimento. Versículo 13, ele diz que Deus destruirá tanto um como o outro, mas o corpo não é para prostituição. E a palavra de prostituição que Paulo usa aqui é porneia. Nós estamos, vai dar certo. Nós conhecemos muito essa palavra. Nós sabemos, né, o pornografia, vem dessa raiz, porneia. E Paulo comenta que toda prática de sexo, de ação fora do casamento, vem dessa palavra, porneia. Oi, som. Agora vai. Oi. Tá vendo que o assunto é sério? Porque tá até o espírito do fio quebrado tá querendo me pegar aqui. Brincadeira, gente. Mas ele define imoralidade sexual com essa palavra.
E nesse jargão, nessas frases, nesses slogans que o povo de Corinto usava, eles definiam isso como a liberdade. A liberdade cristã para eles era essa. E o que Paulo chama essa liberdade cristã, ele chama de sabedoria humana. E que nós não devemos confiar nessa sabedoria humana, porque a sabedoria humana leva à ruína. E nós precisamos nos entregar e confiarmos na sabedoria divina, na sabedoria de Deus revelada nas suas escrituras. E isso vai de contra, talvez, a muita coisa que a gente pensa e acha como normal. Então, Paulo também lembra que nós somos membros de Cristo. Nós somos membros do seu corpo. Então, por causa disso, nós vamos nos entregar à meretriz, membros do corpo de Cristo. Eu li em um livro que ele falava sobre essas coisas de imoralidade sexual e tudo mais. Ele disse: imagine você estar numa praça e no banco à frente de você vem um casal, tira toda a sua roupa e começa a fazer sexo na sua frente. O que é que você faria? Você ia dizer não, e gritar, e você ia sair de lá correndo e tal. Isso é chocante, porque isso aí não é para se acontecer. Mas por que dentro do nosso quarto nós ligamos a tela do nosso computador e nós vemos essas coisas? E muita gente vê essas coisas como normal. Não é normal. Não é normal. E nós vamos ver que a sexualidade em um mundo onde o sexo é casual é muito difícil. A santidade em relação à sexualidade hoje é muito normal. Gente, nós estamos vivendo onde o Estado, nosso Estado brasileiro, está financiando com nossos impostos camisinha para crianças de 10, 11 anos de idade em escola pública. Sem falar dos kits gays. Sem falar dessas imoralidades que nós estamos vendo. Ontem eu recebi no meu WhatsApp aqui uma amostra de arte do Museu de Artes Liberais em São Paulo. Eu não sei se vocês ouviram falar dessa notícia. Um homem nu deitado no chão, uma mulher tocando no homem e chamando uma criança para tocar no homem nu, e chamando isso de arte. Chamando isso de arte. O nível moral da nossa nação, o nível cultural, onde isso é cultura? Chamam de cultura, chamam dizendo de aceitação. As crianças vão aceitar o seu próprio corpo, as crianças vão aceitar o corpo do outro, e ela vai poder experimentar. E eles pegam os princípios da palavra de Deus e rasgam na frente de toda a sociedade, enquanto ficamos calados. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós precisamos viver uma vida diferente, e nós precisamos mudar o ambiente onde estamos também. Uma criança que cresce num ambiente onde essa arte é normal, ela vai ver normal um estranho tirar a roupa na frente dela e fazer coisas com ela que é brincadeira, que é normal, que a arte ensinou já para ela. Estamos incitando a pedofilia na nossa nação. E nós clamamos hoje pela nossa nação. Nós oramos hoje pela nossa nação, e nós vamos continuar orando. E nós devemos continuar orando. Mas nós também devemos levantar aqui advogados que vão lutar pelos direitos das famílias. Nós devemos também levantar aqui legisladores, juízes, médicos, professores que vão fazer o reino de Deus brilhar na terra através da vontade de Deus na sua palavra. É vontade de Deus que as crianças vejam isso, irmãos? Não é vontade de Deus. Nós precisamos usar a nossa vocação e as nossas profissões para que a vontade de Deus seja resplandecida na terra, seja mostrada, que a vontade de Deus brilhe, que através de nossas vidas a vontade de Deus brilhe, as intenções de Deus para o mundo. E as intenções de Deus para o mundo é salvar, é primeiro salvar. Nós não podemos mudar o mundo com não regenerados. Pessoas precisam ouvir do Evangelho, mas nós precisamos viver esse Evangelho que alcança todas as áreas da nossa vida. Então hoje, a santidade em relação à vida sexual é muito complicada nas escolas hoje. Nas escolas, nos grupos de WhatsApp. Vocês sabem que eu não estou falando não estou inventando nada. O famoso nudes pelo WhatsApp.
Você está pregando, George, está pregando a Bíblia, na igreja está falando de nudes. É uma realidade hoje. Meninas, as meninas não querem se mostrar com esses vídeos. Elas querem ser aceitas. Elas não querem simplesmente expor o seu corpo, dizer que quão lindo é. Não. Elas querem que alguém o ame e valorize ela demais. Mas nós sabemos que somente um nos ama desse nível que ela está procurando. Somente um que morreu em nosso lugar. Somente um que pagou o preço. E os meninos que consomem isso, ou até participam disso também, estão buscando encontrar uma identidade masculina. Buscando encontrar uma identidade que a partir desse tipo de visualização eu vou ser homem de verdade. Quando a Bíblia nos dá os princípios, a razão da vida, as respostas, está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus. Somente Ele. Somente Ele. E mais ninguém. Então talvez hoje, irmãos, me perdoe, talvez hoje você vai ficar um pouquinho desconfortável, mas eu preciso comentar sobre isso. Eu preciso falar, e nós precisamos comentar isso como igreja, nós precisamos abrir o jogo. Não é com todo mundo sair falando dos nossos pecados para todo mundo, não. Nós precisamos encarar uma realidade que tem invadido as igrejas hoje. A geração da pornografia, nunca se ouviu falar, irmãos. Em uma entrevista ao CNN, o dono, um senhorzinho de idade, o dono da revista Playboy, disse que não vai mais produzir revistas, porque ele perdeu o mercado dele para os bilhões de sites pornográficos que existem à ponta do dedo de qualquer pessoa no computador. Antigamente era mais escondido, hoje é mais descarado. Nós vemos igrejas, pastores lutando, pessoas lutando caladas, sofrendo caladas. Nós precisamos trazer à luz isso. Não estou falando só de meninos, tá, gente? Meninas também. E nós precisamos trazer à luz essa realidade. Trazer à luz que o Evangelho alcança isso. O Evangelho alcança e transforma. Deus é poderoso para transformar. Ah, mas eu já errei tanto. Hoje nós cantamos aqui. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala sobre isso. Nós entendemos claramente na nossa consciência que a justificação é somente por Deus. Somente por Cristo na cruz nos justificou e nos deu lugar à destra de Deus e nós temos acesso a Ele. Mas muitas vezes quando falamos de santificação nós pensamos que estamos sozinhos. Nós pensamos que Deus não vai nos ajudar. Que eu que tenho que trabalhar sozinho pela minha santificação. E quando eu erro e quando eu não consigo, eu falhei mais uma vez. E eu fico nessa montanha russa. Crendo em Jesus, crendo na sua justificação, mas eu estou só nesse processo de santificação. E eu uso esse versículo como gancho. O que eu quero fazer eu não faço mesmo. 1 João, capítulo 2, diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecares, tens um advogado que é fiel e justo. E muitas vezes nós usamos o nosso pecado e nos distanciamos de Deus porque nós estamos confiando na nossa própria santificação, nas nossas forças. E nós estamos esquecendo do nosso advogado que é fiel e justo para perdoar. Nós estamos esquecendo do advogado, Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos acordar para isso. No final aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre 10 passos, 10 coisas práticas que você e eu podemos fazer em relação a isso. Mas uma coisa prática que Paulo fala nesse texto, no versículo 18, ele diz: fuja das tentações, fuja da prostituição, fuja. E muitas vezes nós escutamos as palavras, nós escutamos mensagens e nós aprendemos a palavra permanecer. E nós confundimos. Muitas vezes nós devemos permanecer nas tribulações e nas provas, sim. Mas das tentações nós devemos fugir. E muitas vezes nós queremos permanecer nas tentações e fugir das provas.
Nós queremos permanecer, não, eu sou forte, aqui eu consigo, não, também, e caímos. E nas provas e dificuldades onde Deus quer tratar o nosso caráter, quer nos moldar, nós saímos na primeira vez que demos a oportunidade. Quando Deus está querendo testar o nosso caráter e aprovar. Nós devemos entender o que é provação e o que é tentação. E Paulo nos ensina aqui a fugir das tentações, fuja da prostituição, fuja daquilo que vai lhe afastar de Deus, o pecado contra o corpo. Quando estava lendo esse texto, não tem como não me lembrar de José do Egito. Em Gênesis 39, narra a história de José do Egito, quando, não sei quantos de vocês lembram, José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó, teve um sonho, os irmãos dele não gostavam muito dele, um dos irmãos queria matar, o mais velho disse, não, vamos vender, vendeu como escravo, Deus o abençoou, Deus estava com ele todo o tempo, ele ficou na casa de Potifar, na casa de Potifar ele prosperou, ele era um dos chefes, ele mandava em tudo, mas a mulher olhou para ele, a esposa de Potifar queria ele, sexualmente falando, queria ter relações com ele, e ele fugiu. Mas uma coisa muito interessante que eu queria frisar com vocês, é do versículo 9 de Gênesis 39, a resposta de José para ela. Ele fala assim, como pois eu posso cometer esse grande mal e pecar contra Deus? O seu prazer está tanto em Deus, o seu relacionamento está tão concentrado em Deus, que esse prazer na terra aqui não se compara. Como eu posso fazer isso com você se eu posso pecar contra Deus? Eu não quero pecar contra Deus. E o que a gente pensa é que a nossa realidade do aqui e agora, muitas vezes a gente faz, mas Deus vai me perdoar, não é verdade? Eu vou fazer isso agora, eu não estou conseguindo fugir dessa tentação, mas Deus vai me perdoar, e cai. Amanhã eu peço perdão, depois eu peço perdão, porque Deus é amoroso, não é verdade? Quando eu falo sobre isso, é um entendimento errado de graça, né? Quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar esse exemplo, que Rebeca, minha esposa, a Rebeca me ama muito, eu tenho certeza disso. Nós temos casado em outubro agora, vai fazer 5 anos, temos 2 filhos, nós antes namoramos 2 anos e meio, nós temos um relacionamento muito bom e eu tenho certeza que ela me ama. Mas nunca na minha vida com Rebeca eu pensei assim, Rebeca me ama muito, Rebeca me ama demais, eu vou ali numa festa, vou paquerar com a menina lá, vou beijar, vou levar ela para um motel, e amanhã eu vou contar para Rebeca, porque ela me ama, ela vai me perdoar. Eu nunca pensei isso, porque é lógico, né? O meu relacionamento com ela é tão profundo que nenhuma outra mulher me satisfaz. Eu não preciso de outra. E eu não penso que porque ela me ama muito, eu vou fazer o errado para ela. Irmãos, nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na essência de quem Deus é e de que Ele nos ajuda, mas nunca do entendimento errado dessa graça. Se você entende assim, é o que Paulo fala em Romanos 6, você não entendeu. Acaso porque a graça é superabundante, eu vou pecar ainda mais para que a graça seja mais? De modo algum, Paulo fala. Nós precisamos pensar logicamente. Fica mais claro quando eu falo de Rebeca assim, mas por que quando eu falo de Deus fica tão abstrato? Se Deus está muito mais próximo e conhece muito mais o nosso interior. Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você fez hoje, ontem, sabe o que você pensou ontem e hoje. E mesmo assim, Ele ainda deixa você acordar e você viver uma vida por causa da sua graça. Mesmo assim, Ele te escolheu. E Paulo fala sobre fugir dessa tentação. Um pregador que eu gosto muito, chama John Piper, acho que muitos de vocês conhecem. Ele fala muito sobre quanto mais estou satisfeito em Deus. Como é a famosa frase dele? Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. O nosso deleite em Deus, nossa alegria em Deus, nosso prazer, sabe? Quando eu leio
Quando eu escuto muita gente falar da lei do Senhor e falar, a lei de Deus é algo ruim. Não, não é algo ruim. Davi fala, o meu prazer está na sua lei, e eu medito diante dela dia e noite. A lei do Senhor é boa. Nós que somos ruins, nós não conseguimos alcançar essa lei. Por isso que Cristo veio. Cristo veio para cumprir toda a lei. Mas nós precisamos encontrar deleite e prazer em Deus. E nesse momento, pela ajuda do Espírito Santo, nós clamamos a Ele. Ele nos dá esse deleite. E nós estamos nesse relacionamento. Outras as coisas começam a perder a sua importância. As riquezas desse mundo. Quantas pessoas eu vejo, gente, falando, tu vai fazer o que do Enem? Não, eu vou fazer vestibular para medicina. Por quê? Por quê? Sabe quanto o médico ganha? Eu nem sei contar quanto um médico ganha. Eu vou fazer o quê? Direito. E eu estou falando de cristãos. Vou fazer o quê? Direito. Por quê? Porque eu vou passar num concurso, ou seja, não preciso trabalhar, né? Ganho meu salário fixo, tenho estabilidade, faço minhas viagens e estou bem. Mas quantos cristãos você já ouviu falar assim, você vai fazer o quê? Eu vou fazer direito. Por que você vai fazer direito? Porque eu creio que Deus é um Deus de justiça, e eu fui chamado para trazer a justiça de Deus nessa terra. Tá doido, rapaz? Isso aí não existe não. Fazer odontologia. Por quê? Porque um consultório de odontologia dá dinheiro? Não. Para que a glória de Deus seja transmitida através da odontologia. Medicina. Para trazer cura. Eu vou ser um sociólogo, um filósofo, um pastor. Como é importante você pensar nisso. Que a sua vida, o seu deleite. Escolheu uma namorada, por quê? Porque ela é bonita. Ele é lindo. Ele canta lá na frente. Gente, não é isso. Sabe? Não é isso. Timothy Keller fala que a salvação é apenas pela fé. Mas se você não está sendo santificado, você não tem a fé salvadora. Uma das respostas dessa fé salvadora é você viver uma vida de santificação. E lembrando o que eu falei no começo. Uma vida de santificação não por suas obras. Só você está sozinho lá nessa corrida. Não, você não está só. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo nos falou. Eu queria agora falar de 10 conselhos práticos. Eu vou tentar ser prático. Talvez eu fale mais para a área dos meninos, porque eu sei qual é a tentação dele. Eu não conheço quais são as tentações das meninas, né? Talvez você possa adaptar para você, meninas, esses conselhos. Mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre essa realidade. Então, um dos primeiros conselhos é o seguinte: não busque gratificação sexual através da masturbação. Por quê? Porque ela é um estímulo pessoal somente. E Deus criou o sexo para ser em conjunto. Deus criou o sexo para ser entre o homem e a mulher. A Bíblia fala em Gênesis que Ele criou o macho e a fêmea. Mas não só isso. Não busque essa gratificação porque Ele não resolve o problema. Não resolve. Outro problema ainda, ela se torna um hábito. Isso vai se tornando um hábito cada vez mais. Outro problema de se procurar a sua gratificação na masturbação, ela produz culpa. Ela contradiz o design de Deus para nós. Nós não fomos criados para isso. E outra coisa, ela é acompanhada de fantasias que não vão acontecer. E isso gera dentro das pessoas um espírito de fariseu. Você começa a ter coisas podres dentro de você e uma capa bonita fora. Deus nos dá graça, irmãos. Deus nos dá graça. Segundo conselho: não procure satisfação através do toque ou ser tocado por outra pessoa, mesmo que isso não leve ao sexo. Às vezes no namoro,
isso pode acontecer. O estímulo nessas áreas é reservado apenas para o casamento. E isso leva para o ato final. Isso é algo que você manipula o corpo de outra pessoa. E nos namorados que não são casados, se vocês acabaram o namoro, você está manipulando o corpo da esposa de outra pessoa ou do marido de outra pessoa. Já pensaram sobre isso? Quão sério é isso? Eu não tenho nenhum problema com o namoro em si. Acho que tem vários nomes, né? Tem gente que fala corte, tem gente que fala amizade especial, tem gente que fala namoro. Eu acho importante ter um tempo que os jovens separam para se conhecer mais da alma do outro, não do corpo, antes do casamento. Acho fantástico. Mas é necessário a luz de Deus nesse relacionamento. Então, namorados, andem na luz. Se tem momentos em lugares onde vocês estão só, fujam desses lugares. Ah, mas é só um filme na casa dela e os pais dela não estão. Fuja. Mas não vai acontecer nada. A gente tem uma cosmovisão bíblica, né? Nós temos pensamento aqui e tal. Não confie em você mesmo. Fuja, peça ajuda. Legal ver o rosto de vocês recebendo isso. Eu queria muito, quando eu tinha, 15 anos, escutar isso. Ter mentores que me ajudassem nisso. Graças a Deus tive alguns, mas eu queria muito desmistificar o lugar. A igreja não pode falar sobre isso. A Bíblia fala, porque eu não posso falar. Terceiro, evite estimulação sexual desnecessária. Como é isso, irmãos? Nós somos estimulados sexualmente hoje no Brasil, nas músicas. Existe até projetos de lei que nós temos direitos constitucionais contra a pornofonia, músicas pornográficas mesmo, né? Quem já ouviu MC Fulaninho, MC Fulaninho, MC Fulaninho, é só pesada, o funk brasileiro, né? O funk brasileiro tem muito forró, eletrônico, não só esses estilos específicos, mas em muitos outros estilos, né? A gente vê coisas simples. Eu não sei quando vocês lembram, alguns anos atrás teve um grande show e Madonna estava fazendo seu show e Britney Spears aparece e elas se beijam no show, beijão mesmo assim. Isso é, anos depois, outros compositores, I Kissed a Girl and I Liked It, a composição, eu beijei uma garota e gostei, de uma menina cantando isso, e foi moldando e gerando uma cultura, um pensamento, onde hoje você fala, eu não concordo com o homossexualismo, homofóbico. Ou seja, foi estimulado em algum lugar. Então não dê crédito a isso. Os filmes que vocês assistem, as músicas, as revistas, a internet. Nessa questão de se estimular, é muito importante para você ver se você é livre realmente ou se você é escravizado. Se você é livre diante de Deus ou somos escravos das nossas paixões. O que o mundo prega é que você fazer o que você quiser, você fazer sexo com quem você quiser, isso é liberdade, mas a Bíblia chama de escravidão. Escravidão do pecado. Ponto 4. Falta só 25, estou brincando. Ponto 4. Quando o estímulo vem e o desejo começa a surgir, inicie um ato consciente de transferência a Cristo. Esse é muito lindo. Porque é como a gente se baseia em Romanos 12, né? A renovação da sua mente. Então está vindo o desejo que vem. Você escolhe, por causa do seu deleite em Cristo, que a gente falou agora, você escolhe dizer assim, um exemplo.
Você está passando não sei, em algum lugar e tem uma TV com aquelas propagandas de cerveja e a mulher lá se expondo. Ou meninas, o homem lá está se expondo. Não sei como funciona direito com vocês, mas tem também. E você bate o desejo de ficar olhando mais 5 segundos, de ficar prestando atenção mais. E você escolhe dizer assim: Jesus, eu reconheço que você é meu Senhor e meu Deus. O meu maior desejo é te amar, é te obedecer e te honrar. Portanto, Senhor, eu pego esse desejo que está tomando lugar no meu corpo agora e eu coloco diante de ti, dizendo que você é o meu maior desejo acima desse desejo da carne. Eu te agradeço por me libertar da escravidão do pecado. Eu quero ver se na mesma hora você não vai se lembrar de Cristo. E se Cristo e o Evangelho em si, ao você proferir essas palavras, que você está em Cristo, lembrando quem você é, se o Evangelho não vai te motivar a fazer diferente. Porque a única motivação que nós temos não são palavras mágicas, não são, você pode dizer isso, e isso é muito legal, eu acho muito legal, porque você está dando uma voz de comando para a sua mente, dizendo assim: olha, minha mente, se submeta a Cristo. Mas quem tem o poder para transformar mesmo é a palavra de Deus e o Evangelho. Com isso você está clamando o Evangelho. Conselho para vocês. Quinto, ore para que Deus te dê força, que te dê um desejo de conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo acima de tudo. Um desejo só sai com outro, né? Com outro maior. Eu quero muito, um exemplo, eu quero muito emagrecer, mas o meu desejo de comer é maior do que o meu desejo de me exercitar. Não vai, essa conta aí não vai bater, né? Os meus desejos precisam mudar, e depois você vê que aquelas pessoas que eram bem obesas e tal, quando eles mudaram o seu pensamento em relação a isso, a sua mentalidade, o prazer delas hoje é no exercício, é na alimentação saudável e tudo mais. Mudança de mente. Então nós precisamos clamar a Deus, para que Deus nos dê esse prazer. Até para isso nós precisamos clamar a Deus. Lembrem-se, a santificação, nós não estamos sozinhos nisso. Nós precisamos clamar a Deus, para que Ele nos acompanhe no processo de santificação. 6. Banhe a sua mente na palavra de Deus. Enche a sua mente. Jesus, quando estava orando por nós, em João 17:17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Quer santificação? Enche a sua mente da palavra de Deus. Quer aprender a ter forças para fugir? Eu não acredito que Josué somente pensou ele não estava com medo de Deus, mas eu acredito que ele estava consumido pela palavra de Deus, e isso foi a motivação para ele fugir. 7. Se mantenha ocupado, e quando for fazer algo de lazer, se baseie em Filipenses 4:8. Não fique vagando por aí. Se mantenha ocupado estudando a palavra de Deus, lendo, se motivando. Não deixe a mente vagando. Ocupe. E quando for fazer algo para se divertir, se baseie em Filipenses 4:8, que diz assim: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o seu pensamento. Que isso entre no seu pensamento e você seja motivado por isso. 8. Não passe tempo sozinho. Muito tempo sozinho. Esteja com cristãos. Encoraje uns aos outros. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Eu concordo com essa afirmação. Nós somos chamados para estar no meio de pecadores, no sentido de pessoas não convertidas, como Jesus, sim. Mas a convivência do nosso coração, o nosso alimentar, o nosso compartilhar, que sejam com cristãos genuínos. Pessoas que vão nos levar para Cristo. Observe as suas amizades. Cristo tinha os seus discípulos e Ele estava motivando eles, ensinando a palavra. Que você seja essa pessoa para alguém, e que você encontre em alguém do seu lado, como irmãos genuínos, cristãos, que estão dispostos a lhe levar para frente também em Cristo, a ser bênção na sua vida, a ser canal de Deus.
Prestem contas. Prestem contas para pessoas que você confia, o seu líder. Eu não sei como funciona aqui, se tem vários grupos pequenos ou se tem só um, né? Então tem a liderança, tem pessoas que você pode confiar e orar com você. Pessoas que quando você compartilhar uma dificuldade, uma fraqueza, não vão dizer, eu não acredito que você fez isso. Que elas vão dizer assim, nossa, como nós precisamos de Cristo. Eu também preciso de Cristo. Vamos orar, vamos clamar a Deus. A Bíblia fala em Tiago que se confessarem uns aos outros, nós encontraremos cura. Vamos confessar, vamos buscar. Sabe, nós temos que parar de nos impressionar com o pecado dos nossos irmãos, como se a gente não tivesse pecado. Andem na luz. 9. Esforce-se para ver todas as pessoas, especialmente do sexo oposto, em relação à eternidade. Você olha para as pessoas em relação à eternidade. Você vê que esse é um irmão seu em Cristo, uma irmã sua em Cristo, né? Já vi lugares onde termina o culto, aí tem o ambiente pesado, sabe, do modo de tratar os rapazes com desrespeito às meninas, as meninas que não se colocam no seu lugar de mulher de Deus, os rapazes, ao invés de estar servindo, protegendo, está querendo expor. E nós precisamos guardar bem isso. Não permita que isso aconteça no nosso meio. Homens, sirvam. Sejam homens. Aprendam a ser homens agora, enquanto você não é casado. Comece servindo a sua irmã em Cristo. Ah, mas eu fui chamado para ser o líder. Isso mesmo. Nos padrões de Cristo, o líder é o que serve. Se torne líder, sirva. Dê a frente para as meninas, sabe? Honrem. Que bonito ver uma congregação onde o homem coloca a mulher no seu devido lugar, como um vaso mais frágil, mais delicado, onde ele tem lugar de honra. E as mulheres, as meninas respeitam umas às outras, caminham em santidade. Como é precioso, você está sendo treinado. Não é um passe de mágica, gente. O casamento não é um passe de mágica. Eu casei hoje, eu já sou aquele... Não. Você traz uma bagagem. E se você não constrói isso, vai ser muito difícil quando está casado. Comece a treinar agora. E por último, decida buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro. E Ele irá conceder tudo que você precisa sexualmente. Como a Bíblia fala, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Nessa área, Deus vai acrescentar para você também, quando você colocar em primeiro lugar. Toda nossa paixão nessa vida deve ser de glorificar a Deus em nossos corpos, nos mantemos livres da escravidão, a não ser de uma só escravidão que nós devemos continuar, a escravidão a Deus. E por último, quando você fala por último, não quer dizer muita coisa, tá, gente? Então, por último, versículo 20, que a nossa vida de santidade não venha apontar para a gente como, nossa, como ele é puro, nossa, como ela é santa, olha como ele é puro, mas que ela venha aqui, ó, versículo 20, fosses comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que no final, a sua santificação, a sua pureza sexual seja um motivo e uma razão para que as pessoas olhem para a sua vida e dêem glória a Deus. Que eles deem glória a Deus. Não tem como fugir dessa verdade bíblica. A nossa vida não é para nós mesmos. A nossa vida é para a glória de Cristo. Pense nisso. Pense na ajuda de Deus. Clame pela ajuda de Deus. Renan prega, quando ele prega sobre a graça de Deus, eu gosto muito da frase que ele usa. Ele fala assim: se aproprie da graça de Deus diariamente. Tome posse. Ela é disponível para você.
Talvez, Jorge, mas eu fui abusado. Ou, Jorge, mas eu fui... já me perdi na pureza sexual. Não tem mais jeito para mim mesmo. Então agora é o que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. Não. A graça de Deus lhe alcança lá, nesse lugar. Quantos testemunhos, irmãos, eu poderia contar aqui de jovens que encontraram essa graça, mesmo não estando no modelo que Deus planejou. Quantos eu posso mencionar para vocês, e como Deus foi glorificado pela vida deles. E como para você, jovem, que ainda está esperando em Deus, continue esperando, continue clamando, ande na luz, sabe? Eu queria gastar um tempo agora de oração. Senhor, nós te clamamos, Deus, por pureza, Deus. Nós te clamamos, Deus, por jovens e adolescentes, Pai, que eles venham brilhar a Tua luz nesse mundo, Pai. Deus, e que a gente não seja, Pai, um grupinho de pessoas fingindo, Pai. Fingindo estar tudo bem. Que nós venhamos reconhecer nossas fraquezas, as nossas falhas, nossas limitações. Que a gente venha clamar pela ajuda do Teu Espírito Santo. Que a gente venha também, Pai, clamar por irmãos, Pai, que vão nos ajudar a se submeter à Tua palavra, Deus, a caminhar nos Teus caminhos. Oro, Pai, que toda capa, Deus, toda máscara, Pai, de cristãos perfeitos, venha cair, Pai. E que a gente venha viver, Pai, como cristãos, Deus, genuínos, Pai, que entendem as nossas falhas, que nós somos pecadores, mas que entendem também, Pai, que nós somos resgatados e regenerados pelo Teu ato na cruz. Nós somos justificados por Cristo e nós dependemos do Espírito Santo para caminhar em santificação para a glória de Cristo. Nós oramos, Pai, que a nossa vida, Pai, seja uma vida de entrega, uma vida de honestidade, uma vida onde nós vamos depositar nas Suas mãos, Pai, e todas as áreas dela, inclusive a área sexual, nós vamos submeter ao senhorio de Cristo, porque só Tu és Senhor de todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome e engrandecemos, Pai. Nós te pedimos, Pai, que essa mensagem, Pai, venha tomar morada no nosso coração, e que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar diariamente, Pai, de viver em santidade e de viver em pureza. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.